Rodrigo Dias de Vivar, o homem conhecido como El Cid, é indiscutivelmente uma das figuras mais celebradas da história medieval. Seu nome personifica a cavalaria espanhola e o espírito guerreiro da Reconquista. Mesmo durante sua vida, sua reputação o catapultou ao status de herói, e ao longo dos séculos, a lenda de El Cid quase eclipsou completamente o homem histórico. Durante os séculos XII e XIII, El Cid passou a ser fortemente associado aos ideais de cavalaria da Alta Idade Média. Ele é o protagonista de uma obra-prima da literatura medieval, o Poema de Mil Cid, composto cerca de um século após sua morte. O poema é uma obra magnífica e poderosa que exalta o ethos cavalheiresco do final do século XII. Embora contenha elementos da carreira histórica de El Cid, inevitavelmente o retrata como um herói mítico criado para atender às expectativas de um público do século XII. Por exemplo, grande parte do poema trata de El Cid vingando a honra de suas filhas após elas sofrerem graves maus-tratos por parte de seus maridos, os infantes de Carrion. Embora El Cid tenha tido duas filhas, elas nunca se casaram com os infantes de Carrion, e a história do abuso e da vingança de El Cid é totalmente fictícia. No entanto, esse cenário teria deixado uma plateia do final do século XII na ponta da cadeira, sendo a dramatização perfeita da honra e do valor cavalheirescos. Nos tempos modernos, El Cid tornou-se um herói nacional da Espanha, simbolizando as virtudes de uma era heróica. O poder duradouro da lenda de El Cid fica evidente no filme El Cid, de 1961, dirigido por Anthony Mann e estrelado por Charlton Heston. O filme é uma mistura de história com uma dose mais do que generosa de ficção, mostrando El Cid usando uma armadura muito mais típica do final da Idade Média do que a cota de malha simples e o capacete de ferro que o verdadeiro Rodrigo teria usado. Charlton Heston interpreta um El Cid multiculturalista que busca curar as divisões entre cristãos e mouros. El Cid é novamente apresentado para atender às expectativas do público. De fato, desde o século XX, tornou-se comum conceber um El Cid sem lealdades religiosas, um proto-modernista que não demonstrava preferência por cristãos em relação aos muçulmanos. Isso, é claro, é tão impreciso quanto as lendas do final da Idade Média e é muito mais anacrônico. Apesar dessa longa história de lendas, não devemos desistir de encontrar o verdadeiro El Cid, nem assumir que o homem real seja menos fascinante. Na verdade, o verdadeiro El Cid, aquilo que sabemos sobre ele a partir das fontes confiáveis de sua vida, provavelmente é muito mais interessante do que toda a mitologia criada posteriormente. Sua carreira é um exemplo marcante do dinamismo aventureiro e do oportunismo do século XI. Nascido em uma casa bastante modesta da nobreza castelhana, Rodrigo Dias de Vivar viria a se tornar o conselheiro de confiança de reis, um capitão mercenário invicto e, por fim, um príncipe conquistador. Na época em que os almorávidas do norte da África ascendiam e impunham derrotas severas aos reis cristãos da Península Ibérica, El Cid enfrentaria seus poderosos exércitos no campo de batalha e os venceria em uma série de vitórias espetaculares. Em uma das reviravoltas mais improváveis do século XI, o Cid capturou a cidade moura de Valência, onde governou como um senhor independente. De um cavaleiro de posição intermediária a um dos grandes protagonistas de sua época, a vida de El Cid é simplesmente notável. E ao contrário de muitas lendas fantasiosas, isso é história verificável. Foi esse verdadeiro feito de El Cid que deu origem ao mito que perdura até hoje. Agora vamos recorrer às fontes e descobrir o verdadeiro Rodrigo Dias de Vivar, o homem conhecido como El Cid.
Para entender El Cid e seu mundo, é necessário revisar a situação das regiões da Península Ibérica sob domínio muçulmano, no início do século XI. Até a primeira década do século VIII, a Península Ibérica, o que hoje é Espanha e Portugal, era dominada por um reino cristão visigodo com sua capital em Toledo. Essa era chegou a um fim dramático em 711, quando uma coalizão de muçulmanos árabes e berberes cruzou o Estreito de Gibraltar e derrotou o rei visigodo Rodrigo na Batalha de Guadalete. A vitória foi decisiva, e a Espanha, conhecida pelos muçulmanos como Al-Andalus, foi firmemente incorporada ao domínio do Dar al-Islam. A cidade de Córdoba, no sul da península, tornou-se o centro do poder árabe, e a supremacia muçulmana era indiscutível. Somente no remoto e montanhoso noroeste, o domínio cristão sobreviveu no pequeno Principado das Astúrias, fundado pelo nobre visigodo Palau. Durante a Alta Idade Média, os territórios cristãos do norte eram frequentemente alvos de incursões dos exércitos de Córdoba, pois as forças muçulmanas retornavam quase todo ano para devastar aldeias e capturar escravos. Com essas expedições, os governantes de Córdoba mostravam supremacia sobre outras grandes cidades da Espanha Islâmica e recompensavam a lealdade dos governadores regionais com butim frequente. Ao longo de 4 séculos, o norte cristão fez algum progresso e conquistou algumas vitórias, mas a situação mal se alterou. No século X, o sempre triunfante Almansor dominava o califado omíada de Córdoba. Embora, em teoria, o governo estivesse nas mãos do califa Hicsan II. Almansor detinha o poder real, enquanto o califa fraco era apenas um fantoche. Pelas mãos de Almansor, o norte cristão foi devastado. Barcelona, Burgos, Leão, Zamora e Santiago de Compostela foram todas deixadas em ruínas e fumegantes. Quando Almansor morreu em 1002, o poder avassalador de Córdoba devia parecer interminável, e ainda assim a Espanha Islâmica estava entrando em crise. A fragilidade estava na legitimidade do poder de Almansor e de seus sucessores. Ao longo do governo de Almansor, ele continuamente minou o papel de Hicsan Goins. Logo, o califado era pouco mais do que uma posse hereditária da família de Almansor, e muitas facções entre a nobreza árabe viam isso como pura usurpação. A situação chegou ao auge em 1008, quando o filho de Almansor, Abderramão, se declarou herdeiro de Hisham. Isso provocou uma rebelião aberta entre as facções árabes. Em 1009, Abderramão foi morto na revolta e o próprio Hicsan foi deposto. Agora, os vários poderes regionais da Espanha Islâmica entraram em uma batalha destrutiva entre si pelo controle do califado. O governo central de Córdoba entrou em colapso total. Al-Andalus não estava mais unida sob um único regime, mas sim uma variedade de cidades-estado chamadas taifas lutavam pela dominação. Córdoba agora era apenas uma das concorrentes, com considerável poder também concentrado em Sevilha, Badajoz, Toledo, Valência, Saragoça e outras cidades importantes da Espanha muçulmana. Em 1031, o próprio califado foi dissolvido e com ele terminou a era da hegemonia islâmica sobre a Península Ibérica. Todo esse caos após a morte de Al-Almansor acabaria sendo de grande benefício para o norte cristão, que já estava se tornando mais forte e mais rico por conta própria. Para todo o mundo cristão latino, não apenas para os pequenos estados no norte da Espanha, o século X foi uma época de aumento do comércio, crescimento da riqueza e rápido desenvolvimento das instituições políticas. No início do século XI,
6 pequenos poderes cristãos estavam amadurecendo ao longo da faixa norte da Península Ibérica: Astúrias, Leão, Castela, Navarra, Aragão e Catalunha. Suas cidades eram basicamente povoados fortificados, principalmente se comparadas às grandes e belas capitais das taifas muçulmanas. À medida que o Califado de Córdoba colapsava nas primeiras décadas do século XI, o norte cristão não estava em posição de intervir diretamente. E, no entanto, os pobres e pequenos reinos dos cristãos estavam em ascensão, enquanto as cidades ricas e poderosas do sul islâmico passavam por um período de decadência. Isso não era óbvio na época. Enquanto os emires de Sevilha, Toledo e Granada lutavam entre si pelos restos do califado, eles não percebiam que uma ameaça existencial estava se formando bem ao norte deles. Muitas tendências do norte em breve o colocariam em posição de desafiar o sul islâmico. Os cristãos da Espanha estreitavam laços com a cristandade ocidental, principalmente com a França. O número de peregrinos em Santiago de Compostela crescia, assim como o comércio. Embora o norte cristão não tivesse muitas das iguarias das opulentas cidades muçulmanas, como azeitonas, figos e frutas cítricas, era melhor abastecido com laticínios e carne. As populações cresciam nos reinos do norte. Séculos suportando os ataques de Córdoba haviam transformado os cristãos em um povo guerreiro resistente, especialmente nos novos estados fronteiriços de Castela e Aragão, que teriam um papel fundamental na futura reconquista. Uma nova era estava surgindo, e foi nesse mundo que nasceria o homem conhecido como El Cid. Fernando I, coroado rei de Leão em 1038, governava um reino inquieto e guerreiro no norte da Península Ibérica. Menos opulento e cosmopolita do que os estados mouros taifa de Al-Ándalus, no sul, o norte cristão era, no entanto, mais dinâmico em seu desenvolvimento. O século XI provou ser o momento em que Leão e Castela estavam prontos para a expansão, após séculos à sombra de Al-Ándalus. O pai de Fernando, Sancho III, dividiu suas terras entre os filhos, com Fernando recebendo Castela, que na época era uma região fronteiriça menor, fazendo divisa com o sul mouro. Em 1032, Fernando se casou com Sancha, filha de Afonso V, o falecido rei de Leão. Porém, uma rivalidade intensa fez Fernando entrar em conflito com Bermudo III, irmão de sua esposa, que havia herdado o reino de Afonso V. Bermudo, determinado a conter a independência castelhana, cruzou as Marcas Cantábricas com seu exército em 1037 para subjugar a Tierra de Campos, que Fernando considerava como o dote de sua esposa. Embora as forças leonesas fossem superiores, Fernando e seus guerreiros castelhanos derrotaram Bermudo na Batalha de Tamaron. Bermudo caiu justamente ao avançar no ataque. Segundo um cronista, 7 de seus cavaleiros caíram ao seu lado. Fernando havia demonstrado o vigor crescente da fronteira castelhana, pronta para ser uma força motriz na ascensão do norte cristão. Sancha agora era herdeira do reino de Leão e seu marido Fernando tornou-se assim rei. Os reinos de Leão e Castela se unificaram. Uma nova era havia começado. Foi pouco depois disso, no início da década de 1040, que nasceu na nobreza castelhana Rodrigo Dias de Vivar, que se tornaria o homem conhecido na história como El Cid. O local de nascimento de Rodrigo Dias, muito antes de ser conhecido como El Cid, foi tradicionalmente identificado como a pequena vila de Vivar, que fica em Castela, cerca de 10 quilômetros ao norte de Burgos. A tradição pode ser verdadeira. Como sua família tinha propriedades na região, Vivar é provavelmente o local de nascimento do Cid. O ano de seu nascimento foi por volta de 1043, embora a data exata seja incerta. O que sabemos com certeza é o status da família de Rodrigo. Eles eram aristocratas castelhanos. Noções modernas fantasiosas de que ele era de origem camponesa ou até mesmo moura são totalmente infundadas.
Temos cartas reais testemunhadas por seu avô paterno, Leão Nunes, durante o reinado de Fernando I. O pai de Rodrigo, Diogo Laínez, foi um guerreiro distinto que lutou pelo rei na década de 1050. O nome da mãe de Rodrigo é desconhecido para nós, mas o pai dela, Rodrigo Álvares, era um castelhano de boa linhagem, senhor que esteve presente na coroação de Fernando I em 1038, frequentemente testemunhava cartas reais e mantinha fortalezas para o rei. Assim, o jovem Rodrigo vinha de uma linhagem bem conectada. Por volta dos 14 anos, Rodrigo entrou para a casa do filho do rei, Sancho, onde cresceu como um dos companheiros do príncipe. Essa era uma posição muito prestigiosa, pois colocava Rodrigo no círculo íntimo do herdeiro do rei. O jovem Rodrigo era alfabetizado e formado em direito, pois depois seria nomeado pelo rei para julgar casos. Essa parte da educação de Rodrigo já estaria concluída quando ele se juntou ao príncipe Sancho, assim como suas habilidades básicas como guerreiro e cavaleiro. Grande parte da educação de Rodrigo teria sido concluída em sua infância, na casa de seu pai. Aqui ele teria sido introduzido às artes da alfabetização, do direito, da conduta cortesã, da equitação e das habilidades de combate. Tendo triunfado sobre seus rivais, o rei Fernando convocou um conselho em Coimbra em 1055, abre aspas, para a restauração da cristandade. O conselho buscou melhorar a condição da Igreja Ibérica e também se comprometeu a manter a justiça equitativa e as leis tradicionais de Leão. No final da década de 1050, Fernando tomou Lamego e Viseu, que estavam sob domínio mouro, empurrando sua fronteira ao sul do Douro para o que um dia seria Portugal. Em 1060, Fernando avançou com seu exército pelo Vale do Alto Douro, seguindo para o sul e conquistando cerca de 6 importantes fortalezas em rápida sucessão. De repente, o rei de Leão estava em posição de ameaçar Saragossa, alarmando o governante daquela cidade, Al-Muqtadir. Fernando também podia hostilizar Toledo. Uma situação marcante se desenvolvia. Apesar de os reinos mouros de taifas terem cidades maiores e mais ricas, o rei Fernando comandava agora o exército mais forte da península. Em 1063, os governantes mouros de Toledo e Saragossa estavam pagando tributo a Fernando. Nesse mesmo ano, Fernando lançou uma incursão profunda em Al-Andalus, devastando as taifas de Sevilha e Badajoz, que também se tornaram tributárias do Reino de Leão. Uma mudança enorme havia ocorrido na Espanha do século XI. O sul mouro, que antes dominava completamente os pequenos reinos cristãos do norte, agora testemunhava a ascensão de Leão como uma potência hegemônica. No nosso próximo episódio, vamos aprender como o rei Fernando organizou a transferência das relíquias de um dos santos mais amados da Espanha de Sevilha Moura para Leão cristã, e como ele tomou o poder em Coimbra, uma das maiores cidades da Portugal medieval.